Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre um ensinamento de Jesus que é possível encontrar em diversas passagens do Evangelho, mas nós falaremos especificamente num trecho que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e de um trecho que está em João, no capítulo 9, em que Jesus fala que muito será cobrado, pedido, exigido daqueles que muito receberam. Então, nós começaremos no versículo 47, Lucas 12, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então aqui Jesus constrói, através de uma imagem, uma ideia. E embora esse trecho tenha sido utilizado de forma equivocada no passado, o que Jesus está trazendo aqui, ele explica bem claramente aqui no versículo 48. E qualquer que muito for dado, muito lhe será requerido, demandado, exigido, cobrado, e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Então, o que Jesus está falando aqui em cima, sobre o açoite, o castigo, é que aqueles que têm recebido, aqueles que conhecem as leis divinas, que conhecem as verdades e não o preparam, não agiram em conformidade com a luz, com o conhecimento que possui, esses sofrerão as consequências, do arrependimento, do peso da consciência, dos prantos e ranger de dentes. Então, o que Jesus está nos trazendo aqui é que aquele que sabe, mas não faz, esse vai sofrer. Agora, aquele que não sabe e faz, com certeza, o sofrimento ou a punição, ela será menor, porque a pessoa não conhecia. E aí a gente vai ver um trecho que agora em João, no capítulo 9, que Jesus vai estar conversando com os fariseus. E os fariseus eram as pessoas na época de Jesus que conheciam plenamente o Antigo Testamento, conheciam da lei, a Torá, sabiam o que Deus quer de nós, sabia o que nós devemos fazer na terra, como agir, como tratar os outros, mas uma parte desses fariseus, e que Jesus sempre trabalha no Evangelho, os hipócritas, aqueles que falam uma coisa e estão fazendo outra, eles que conheciam e não praticavam, aí aplica-se isso, que muito foi dado a eles, portanto, muito será cobrado. E aí aqui, nessa segunda passagem, nós vamos ver uma aplicação. Então, disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, aqui é confuso. Jesus não estava falando no sentido literal. Ele não veio falar aqui que ele veio trazer a visão aos cegos. Aqui ele está falando que ele veio trazer a luz, o conhecimento, o entendimento do Antigo Testamento, para que as pessoas passassem a enxergar, para que elas tivessem essa luz, para que depois, com certeza, seriam cobrados por aquilo que puderam aprender das mensagens de Jesus. Então a pessoa, ela deixaria de ser ignorante, teria a sabedoria, o conhecimento e, consequentemente, seriam responsáveis pelo conhecimento que possuíssem. E aí ele fala que os que veem e se tornem cegos, pode ter dois sentidos. Um é porque algumas pessoas achavam que viam, mas na realidade eram cegos. Ou senão, Jesus pode estar dizendo que nem todos que teriam contato com ele teriam condições, naquele momento, de ter um entendimento verdadeiro das luzes que o Cristo nos trouxe.
E aqueles dos fariseus, continuando a nossa leitura, que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Então os fariseus, entendendo, né, que não era o cego físico, não era no sentido literal, perguntam: então peraí, Jesus, você está falando que nós também somos cegos, ou que não vemos, não entendemos? E aí Jesus traz de forma claríssima: se fosseis cegos, não teríeis pecado. O que é o pecado? Pecado é uma transgressão das leis divinas. É quando nós erramos, cometemos erros, odiamos, matamos, tudo aquilo contrário à lei do amor, à lei da caridade, que são as leis divinas. Então, se os fariseus fossem cegos, ou seja, não conhecessem a lei, não tivessem a luz que eles tinham, né? Eles eram doutores da lei. Se eles fossem cegos, eles não teriam pecado, porque aí eles não saberiam o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, mas eles viam. Mas agora, como dizeis, vemos. Por isso, vosso pecado permanece. Ou seja, então, eles eram sim culpados pela hipocrisia, pelas coisas que eles não estavam cumprindo, fazendo, assim como falavam ou como sabiam que deveriam fazê-lo. Então, nessa passagem, nós vamos ter algumas reflexões. Porque nós que estamos buscando o aprendizado do Evangelho, nos tornamos responsáveis pelas nossas ações, uma vez que conhecemos ou estamos aprendendo, conhecendo o Evangelho, a mensagem de Jesus, as recomendações, as orientações, as instruções, os ensinamentos de Jesus. Então, isso pesa para nós, porque depois, né, em algum momento de nossas vidas, como seres eternos, nos serão cobrado as ações que nós fizemos conhecendo essas leis. Então é muito comum que nós, quando lemos uma mensagem, né, um versículo, uma passagem, pensemos: isso aqui é para fulano de tal, isso aqui, não, a fulano de tal precisava conhecer isso. Mas essas mensagens são para nós. Nós, quando estamos lendo, devemos pensar em situações que não vivenciamos aquilo, ou que agimos de forma contrária, ou que poderíamos ter feito diferente do que foi feito, né? E pensar também daqui para frente em mudar algum comportamento, algum hábito negativo em nossas vidas, em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Então, fica também essa lição para nós, que será que estamos aplicando o Evangelho? Será que estamos utilizando, agindo, nossos comportamentos estão em conformidade com o Evangelho, uma vez que nós temos esse conhecimento? Porque a nossa responsabilidade, ela se torna grande uma vez de que nós recebemos muito. E é claro que aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer o Evangelho, e que eles terão com certeza, porque Deus é justo e bom, embora seja necessário que as pessoas busquem para que lhes seja dado, né? O critério, o rigor com que a consciência deles ou que Deus lhes cobrará será muito menor do que a que nós, que somos aprendizes do Evangelho, seremos cobrados. Então, é uma reflexão muito interessante. São duas passagens, uma com uma parte mais conceitual e a outra em João com uma aplicação no dia a dia lá de Jesus com os fariseus, em que ele utiliza aqueles conceitos que Lucas nos trouxe no capítulo 12. Eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.